Vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18. Daniel 3, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pai querido e amado, lemos a tua palavra. Ela é verdadeira, ela é eficaz, porque ela é do Senhor. E se está escrito, vai acontecer, porque o Senhor tem o controle de tudo. E o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Por isso, Deus, nós lemos, cremos e agora pedimos que o Senhor nos ensine através do que acabamos de ler. Fala conosco, Senhor. Que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir tua voz, nossas mentes e corações cativos somente ao Senhor. Que não hajam distrações ou perturbações que nos impeçam de ouvir a tua voz, entender o que o Senhor quer nos ensinar e colocar em prática na nossa vida. Usa, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos. E que ao falar não seja eu, mas o teu Espírito Santo fale através de mim. Usa-me e fala agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é fé e coragem. Essa história, eu peguei apenas 3 versículos para lermos, mas se começarmos a ler, e eu convido você a depois pegar a Bíblia e fazer a leitura deste capítulo 3 inteiro, que ele vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos de Daniel. E eram homens que temiam a Deus também, e eram homens que tinham sido colocados em posição de destaque pelo rei Nabucodonosor. Eles tinham ficado como príncipes, assim, vamos falar assim, homens que governavam as províncias. Mas acontece que o rei Nabucodonosor, ele então manda erguer uma estátua de ouro dos seus deuses. E colocou um decreto, que quando tocasse, ouvirem, né, o som de trombeta, de pífaro, de cítara, de harpa, do saltério, de gaita de foles, as pessoas, independente de quem fossem, inclusive no versículo, deixa eu só olhar aqui, no versículo, isso aí do som, fala no versículo 15. Mas ele tem um versículo aqui, eu não estou encontrando, mas ele fala assim, seja juiz, seja quem for, os governantes, eles têm que se prostrar aqui. É o versículo 2. Sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias. E aí, todas as pessoas, independente de quem fosse, quando ouvissem esses sons, deveriam se prostrar e adorar aquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Só que o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram e adoraram o Deus de ouro erguido pelo rei. Então foram levar essa notícia para o rei. E falaram, olha, aqueles 3 lá que o senhor colocou como responsável pelas províncias, como pessoas importantes no seu reinado, eles ouviram o som e não adoraram e não se prostraram diante do Deus, que é a estátua que o Senhor ergueu, que o Senhor levantou. Então, aí no versículo 16 que nós lemos, né? Eles estão respondendo ao rei, porque o rei chama os 3 e pergunta para eles se realmente eles não iam adorar, se prostrar, se eles não fizeram isso e se não iam fazer. Porque eles poderiam, porque o decreto, esqueci de um detalhe, o rei disse, aquele que não se prostrasse e não adorasse o rei erguido, ia ser jogado na fornalha de fogo ardente.
E esse era o castigo para aquele que não fizesse. E os 3 não fizeram. Então o rei pergunta a eles. E eles responderam dessa forma como nós lemos aqui. Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, ele vai nos livrar. Ou seja, eles falaram o seguinte: mas nós não vamos adorar o seu Deus. Então, o que eles falaram? Nós não iremos nos prostrar e adorar essa estátua que o Senhor levantou, esse Deus aí. Nós só adoramos o nosso Deus. E não importa o que aconteça conosco, se teremos castigo por isso, consequências negativas por isso. Mas, se Deus quiser nos livrar, ele vai. Mas se ele também não quiser livrar, não tem problema, nós vamos morrer. É isso que eles quiseram dizer. Morreremos, mas na presença de Deus e adorando somente ao nosso Deus. Foi isso que os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram, responderam para o rei. E qual foi a consequência? Foram jogados. Então o rei fala, então vocês vão ser jogados, porque eles não se prostraram e não adoraram aquele Deus de ouro. Então, o Nabucodonosor fala para jogarem os 3 na fornalha de fogo. A fornalha era algo tão quente que quando eles abriam a porta, só o vapor já era perigoso queimar a pessoa estando fora dela, de tão quente que era. E aí eles jogam os 3 na fornalha de fogo. Só que, quando eles foram jogados, olhem para dentro e não veem 3 homens. Foram jogados 3, mas são vistos 4. E aí então, pergunta-se, mas viu, não foram só 3 que foram jogados lá, mas eu estou vendo 4. E a Bíblia diz que o 4, ele tinha uma aparência de um Deus. Ou seja, eles foram lançados e Deus estava lá com eles, protegendo-os de sofrer qualquer problema. E aí, depois disso, o rei chega e chama pelo nome deles. Sadraque, Mesaque, Abednego, se o seu Deus livrou vocês, vem para fora. E eles saem. Eles saem sem nenhum fiozinho de cabelo chamuscado. Eles estavam ilesos, estavam perfeitos. E a partir daquele momento, então, o rei Nabucodonosor reconhece o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego como o Deus que realmente cura qualquer coisa, faz qualquer coisa. E ainda por cima, prospera a Sadraque, Mesaque e Abednego. Até no versículo 29 ele fala: portanto, o Nabucodonosor, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha que coisa magnífica que aconteceu nessa história. Por isso que é fé e coragem o tema, porque foi exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram e exercitaram naquele momento, a fé e a coragem. Estavam dispostos a morrer reconhecendo Deus, o nosso Deus, como o único Deus, o verdadeiro Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não se prostraram a outro Deus, com letra minúscula agora. Porque o nosso Deus é com letra maiúscula, porque é o único Deus verdadeiro. E nós vamos aprender com essa história 4 lições. 4 lições que nós vamos olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego, verificar as qualidades que eles tinham, o que eles passaram para que nós tenhamos essas qualidades também e passemos também coisas que eles passaram, vivenciaram na presença de Deus. A primeira lição é exatamente essa, que eles eram corajosos, testemunhas fiéis de Deus e tinham fé. Essa é a primeira lição, essas 3 coisas em uma só. Coragem, testemunhavam de Deus, eram testemunhas e tinham fé. Coragem. Quem pode dizer o contrário de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que eles não tiveram coragem.
Claro que tiveram. Primeiro, eles confrontaram o rei, que era uma autoridade máxima. Estavam diante do rei, qualquer coisa o rei podia fazer com eles, como de fato fez, lançou na fornalha. Então, eles confrontaram a maior autoridade que tinha e não tiveram medo. Segundo, independente do que pudesse acontecer a eles, estavam dispostos a permanecer firmes em Deus. Então, eles foram muito corajosos, porque eles aceitaram, até se fosse o caso, a morte. Isso é coragem, morrer por Deus. E foi o que eles fizeram. Testemunhas fiéis por quê? Porque através desse ato de fé e coragem que eles tiveram, eles puderam testemunhar quem é Deus. Tanto é que o próprio rei Nabucodonosor colocou o decreto e disse: não há outro Deus que possa livrar como este. Ele reconheceu o poder de Deus através do testemunho vivo de Sadraque, Mesaque e Abednego. E fé não precisa nem falar. Porque fé é você ter a certeza que vai acontecer algo que você ainda não está vendo. Ter certeza que o impossível através de Deus pode acontecer na sua vida. Isso é fé. E foi o que eles fizeram. Eles falaram assim: eu tenho fé no meu Deus. E se Ele quiser livrar a gente daquela fornalha, Ele vai livrar. Então eles tiveram fé. Eles creram que Deus ia fazer algo por eles também. Então que nós também, nos momentos difíceis que passamos na vida, sejamos corajosos. Testemunhemos de Deus o que Ele faz e fará na nossa vida. E tenhamos fé. Não vamos duvidar. Não sejamos como a onda do mar, que vai de um lado para o outro e não tem nunca um lugar certo de ficar. Vamos ser firmes, corajosos, seguros que Deus está conosco. Segunda lição. Provaram sua fidelidade. A fidelidade de Deus, tá? A sua fidelidade, quer dizer, provar a fidelidade de Deus. E a fidelidade deles a Deus também, a gente pode colocar dessa forma. Vejam só, eles estavam num momento difícil, uma situação muito complicada. Ou eles aceitavam um outro Deus, que não era o Deus verdadeiro, para não morrerem, ou eles permaneciam firmes, dizendo que não se prostrariam. Era um decreto que tinha sido feito. E se não cumprisse o decreto, teriam consequências. Então, eles ficaram ali tendo que tomar uma decisão. E a decisão que eles tomaram foi em favor de Deus, ao lado de Deus. Então, eles foram fiéis a Deus. E pela fidelidade deles a Deus, Deus também foi fiel a eles. Deixando que eles fossem jogados na fornalha, mas dando livramento para que eles não se queimassem. Muitas vezes, nós falamos assim para Deus: Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, faz eu sair desse problema. Não me deixa cair no problema. Mas muitas vezes, Deus quer que você fique na fornalha de fogo, seja jogado na fornalha. Ele deixa isso acontecer, não para o seu mal, mas para que você possa testemunhar da grandeza de Deus, presenciar a poderosa mão do Senhor sobre a sua vida. E saber que mesmo sendo jogado na fornalha de fogo, o fogo não vai te queimar. Então, muitas vezes, não peça para Deus te livrar de não cair em problema, de não estar no problema, mas peça para Ele te dar forças e livramento enquanto estiver no problema. E o problema vai passar. E você vai sair da fornalha sem ter nenhum cabelinho chamuscado, ileso, ilesa, porque Deus estava com você lá dentro da fornalha. Deus estava com você no problema. E sempre quando eu falo isso, eu me lembro daquela canção dos Passos na Areia. Estava a pessoa caminhando nos passos na areia. E tinham 4. 2 aqui, 2 aqui. E Deus, era Jesus e a pessoa caminhando. Aí na música fala assim: mas nos momentos mais difíceis,
Eu só via o meu passo na areia. Quer dizer que o Senhor me abandonou quando eu mais precisava? Aí ele fala assim, não te abandonei. No momento em que você mais precisava, eu te carreguei no colo. Ou seja, os passos que você via não eram seus, eram meus, porque você estava no meu colo. E é assim que Deus age. É assim que Deus faz. Estava lá dentro da fornalha, impedindo que o fogo queimasse Sadraque, Mesaque e Abednego. E Ele está com você e comigo nos momentos, em todos os momentos, mas nos momentos difíceis. Ele te carrega no colo, Ele te pega pela mão e não deixará que você se machuque. Você não vai se afogar, você não vai se queimar, porque Deus está contigo. Então, seja fiel a Ele. Escolha Deus como eles fizeram, que Deus escolherá você. Terceira lição, eles viram o Senhor. Ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, e não somente os três, mas todos, o rei, todo mundo, viu a Deus. Mas os três viram de fato Deus. O rei viu um quarto homem lá dentro. Então, aquele que é fiel a Deus, aquele que tem coragem, aquele que testemunha de Deus, aquele que tem fé, ele consegue ver a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele não só sabe que Deus está ali, mas ele enxerga Deus. Ele vê a mão de Deus sobre você, sobre o que está acontecendo. Então, ali houve a manifestação de Deus mesmo, presencialmente. Deus estava ali, naquele momento, dando o livramento. E eles não foram queimados, e eles viram realmente Deus na fornalha de fogo. E você também vai ver. Deus te abraçando, você vai sentir Deus te abraçando, te envolvendo nos braços, não deixando que aquele problema te faça desistir. Porque eu sempre falo isso. Cair sim, ficar prostrado, jamais. Porque se você cair, Deus vai estender as mãos, vai te levantar e dar forças para que você possa prosseguir. E a quarta e última lição. Alcançaram a liberdade e receberam grande recompensa. Sadraque, Mesaque e Abednego, após o chamado do rei, que eles saem da fornalha sem nada lhes acontecer, naquele momento, eles ganham a liberdade, não somente da fornalha de fogo, de poderem sair dali, mas a liberdade de poder adorar a Deus, a liberdade de poder se prostrar somente a Deus e dar louvor a Ele, que é o único que merece. Eles ganham essa liberdade. E através dessa liberdade, eles também ganharam grande recompensa. O versículo 30 diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quando você está com Deus, quando você é fiel a Deus, tem fé, coragem, testemunha, quando você vê o Senhor, você é livre. Livre para adorar a Deus, livre para honrar a Deus com a sua vida. E também tenha certeza que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar e vai fazer você prosperar. E prosperar em todas as áreas da sua vida, financeiramente, no trabalho, nos estudos, na família, nos relacionamentos, na saúde. Você vai ser próspero, porque Deus vai te fazer prosperar. Então, sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que os problemas não nos afastem do Senhor. Se tivermos que escolher, que façamos as escolhas corretas em seguir o caminho de Deus, fazer a vontade de Deus e não nossa própria vontade, a vontade da nossa carne, e cair nos desejos do mundo, no pecado. E tenha certeza que assim como eles foram livres e libertos e prosperaram, nós também seremos livres, libertos de qualquer mal que nos assola e também iremos prosperar. Que o Espírito Santo possa ter falado com cada um neste domingo e mais esse dia. Medita nesta palavra,
pratique também, coloque em prática na sua vida. Encaminha também para as pessoas, para que elas aprendam a ter fé e coragem para serem abençoados. Vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Nós te louvamos porque cada ensinamento que o Senhor nos concede é para o nosso bem, para que sejamos abençoados. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos ter aprendido, apreendido e também coloquemos em prática na nossa vida. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós já vamos orar encerrando. Que o Senhor possa te abençoar abundantemente nessa semana que se inicia. Que seja uma semana de vitórias, de grandes ganhos, que não hajam perdas, que tenha muita prosperidade, livramentos e até aquilo que ia dar errado vai dar certo na sua vida. Porque Deus está com cada um de nós. Agora vamos orar então para encerrar, mas antes, lembre-se que terça e quinta nós temos também os devocionais. Então eu aguardo vocês também para durante a semana aprendermos também com o Senhor. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esses momentos em que passamos na Tua presença. Obrigada pelos ensinamentos. Te agradecemos também pelo amor, pela graça, misericórdia e pelos livramentos. Esteja cobrindo-nos com Teu sangue e colocando os anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal, seja humano ou espiritual. Derrama sobre nós bênçãos sem medida, Senhor. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos animais e os nossos bens. E que esta semana seja uma semana vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Dá-nos também uma noite de descanso e que seja uma noite muito abençoada para renovar as nossas energias. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.